Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Nos encontramos aqui mais uma semana. Semana de oração, semana de fé, semana de partilha. É o Senhor quem vem ao nosso encontro, caminhando conosco, não nos deixando sozinhos. E aqui eu quero convidar você, já nesse início deste vídeo, a abrir o coração, deixar Deus tocar, deixar Deus te abençoar. Não sei como é que foi o teu final de semana, não sei como é que você experimentou este final de semana, onde nós celebramos, né, a última sexta-feira, o coração amoroso de Deus, o coração eucarístico de Jesus. Nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E Ele nos fez esse convite para nos aproximar deste coração amoroso de Deus. Por isso, nessa semana, eu te convido também a você se aproximar deste coração de Deus, coração misericordioso, coração amoroso, coração que ama, que perdoa. E se aproxime por meio do sacramento da reconciliação. Se faz tempo que você não se confessa, faz tempo que você não tem essa experiência, ou se você nunca se confessou, né? Ou se você não fez a primeira comunhão, vá buscando os sacramentos, né? Busque. O coração aberto de Jesus, ele é fonte dos sacramentos da igreja. Então, por meio deste coração, nós encontramos a misericórdia do Pai. E neste convite que o Senhor nos faz, nós vamos contemplar a semana, continuar na carta de 1 Reis, capítulo 21, de versículo de 1 a 16, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 38 ao 42, né? Então você pode marcar na sua Bíblia para nos acompanhar, rezarmos juntos, né? Você que não tem a Bíblia, então é bom adquirir. Mas eu acredito que todos nós temos a nossa Bíblia, né? Algumas estão no móvel empoeirada, não é verdade? E aqui eu vou, antes de iniciar, falando de Bíblia empoeirada, certa vez um padre foi almoçar numa família. E ao chegar nesta família, né, os talheres tudo dourados, bonito, né? E esse padre, quando ele passou na sala, ele viu que tinha uma Bíblia, né, aberta, no Salmo 90. E aí o padre olhou, estava meio empoeirada a Bíblia, e aí ele almoçou com a família, e aí tá bom, ele foi embora. Quando a família foi lavar os talheres, deram falta de um garfo. Aí falaram, pronto, o padre roubou o garfo. O padre levou o garfo embora. Mas não foram falar com o padre. Esperaram passar um ano. Passou um ano, convidaram o padre novamente. Aí falaram, agora nós vamos cobrar o nosso talher que o padre levou embora há um ano atrás. E aí o padre sentou à mesa, estão fazendo a refeição. E a dona perguntou assim, padre, na outra vez que o senhor esteve aqui em casa, sumiu um talher. Então a gente queria ver se o senhor não levou por engano. Aí o padre sorriu, falou assim, sumiu o talher? E você já procurou na sua casa toda? Já procuramos, mas e o senhor foi a última pessoa que esteve aqui, o talher sumiu, né? Aí ele levou a pessoa até a Bíblia. Ele tinha passado e colocado o talher dentro da Bíblia, né? Aí mostra que a Bíblia não é um objeto de enfeite, né? É para leitura, para meditação. Então, na sua casa, às vezes, a Bíblia também está lá, né? Criando teia de aranha, parada, enferrujada, né? A Bíblia para nós que possamos ter intimidade com ela. Então, essa história, né, essa pequena história, nos reflete como que nós estamos tendo intimidade com a Palavra de Deus, não é verdade? E hoje nos apresentada e nos coloca diante dois caminhos. O primeiro caminho é a ganância, da injustiça, da violência, representado por Acabe e Jezabel, né, na primeira leitura do livro de Reis, 1 Reis. E o caminho do amor, da misericórdia e da superação da vingança, ensinado no Evangelho de São Mateus por Jesus, né? Então, na leitura, vamos encontrar duas páginas muito tristes, né, da história de Israel.
Nabote, que possuía uma vida herdada por seus antepassados, né? E para o povo hebreu, a terra não era apenas um bem material, né? Era um dom de Deus, parte da herança recebida pela família ou da própria aliança com o Senhor que faz aliança conosco, como fez com a aliança com Abraão, Isaac, com Jacó, que faz aliança também conosco. Por isso o rei Acabe oferece, nós vamos encontrar ali que oferece dinheiro ou outra propriedade em troca. Ele quer fazer essa troca. E Nabote responde: o Senhor me livre de ceder a herança de meus pais. Era algo muito sagrado isso, né? Agora, diante da recusa, né, Acabe deixa-se dominar pelo egoísmo e pela cobiça. E em vez de respeitar o direito de Nabote, permite que Jezabel organize uma trama criminosa, falsas acusações, corrupção das autoridades e, por fim, o assassinato de um inocente. Tudo para satisfazer um desejo pessoal. Então, vocês viram que é algo negativo, né? Quando a gente deixa entrar no nosso coração o que nos causa, né? Santo Agostinho vai nos dizer que a raiz de todo o pecado está no amor desordenado dos bens passageiros, né? Ou seja, quando o coração deixa de buscar Deus para buscar apenas os próprios interesses pessoais, né? Nasce ali a injustiça. E foi exatamente isso que aconteceu com Acabe, né? O desejo transformou em cobiça, a cobiça abriu espaço para a mentira e a mentira levou à morte de um inocente. Vocês veem que uma coisa vai puxando a outra, né? É um fio da meada assim. E quantas vezes em nossos dias, né, nós vamos ver situações semelhantes a isso, na verdade. Pessoas que sacrificam a verdade por vantagens pessoais, né? Relacionamentos destruídos apenas pela busca do lucro, né? Dignidade humanas feridas por interesses econômicos ou interesses políticos, né? Estamos entrando aí nas eleições, então tomemos esse cuidado, né? A gente não ferir o outro, porque o outro pensa diferente, opiniões diferentes, né? A gente não ferir o outro, né? A história de Nabote não pertence apenas ao passado, mas ela continua a acontecer nos dias de hoje, né? Sempre que o poder se coloca acima da justiça. Então, esse cuidado, né? Diante dessa realidade que nós vivemos, né? O Evangelho nos apresenta a resposta de Cristo. Que resposta é esta? Jesus que cita a lei do talião, o olho por olho e o dente por dente. Já ouviu isso? Já, né? É importante compreender essa lei. Para a época, representava um avanço. Aquele período que eles viviam, né? Pois limitava a vingança. Então, ele fez isso, nós vamos, né, fazer o dobro ou algo parecido, né? E é importante perceber que Jesus vai além. Ele não contenta em limitar a vingança, mas ele quer eliminá-la do coração do ser humano, eliminá-la do meio do teu coração. Por isso ele afirma, né? Não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na direita, oferece também à esquerda, né? Muitas vezes esse sentimento é mal compreendido, na verdade. Jesus não está mandando aceitar passivamente a injustiça, nem sequer ser conveniente, né, com o mal. O Senhor está ensinando o discípulo não deve responder o mal com o mal, mas responder com o bem, né? São Luís Orione vai dizer, né? É preciso fazer o bem a todos, o mal nunca e a ninguém. Então, a violência gera violência. Ódio produz mais ódio. E somente o amor tem força para interromper esse ciclo. Então, nos dias de hoje, nós estamos vivendo justamente isso. O outro me feriu, eu vou ferir também. O outro me apontou, eu vou apontar também, né? Então, a gente está nesse olho por olho, dente por dente, né?
Então o outro me feriu, eu feri mais ainda. Me caluniou, eu vou caluniar mais ainda. Né? Comece a fazer o bem. O bem, ele é mais eficaz em quem o faz do que quem recebe. Então comece a agir diferente. São João Crisóstomo explica que Cristo nos convida a vencer o agressor não pela força, mas pela superioridade moral. Né? Quem responde à ofensa com serenidade e caridade manifesta uma força maior do que quem revida por impulso. Né? Nós temos o impulso de a ação e a reação. Né? A gente recebe uma ação e já quer reagir. Né? E a verdadeira vitória não consiste em derrotar o inimigo, mas em impedir que o mal consiste no coração. Né? Também São Cipriano, né, recorda que o cristão é chamado a imitar a aparência de Cristo, né, que sofreu injúrias, perseguições e a própria cruz, mas sem deixar de amar. Olha o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, é um convite que nós somos convidados. Né? O Papa Leão vai nos trazer, né, e tem insistido que o cristão deve ser construtores de reconciliação numa sociedade marcada pela polarização, pelo ressentimento, pela cultura do descarte. Que triste isso, né? Mas o Santo Padre nos recorda que a força da Igreja não está na imposição ou no confronto agressivo, mas na capacidade de testemunhar a verdade unida à caridade. Caridade fraterna, caridade amorosa, transformando relações pela misericórdia de Deus. Né? Então, esse é o nosso caminhar, esse é o nosso perigo que nós corremos de agir por impulso ou agir conforme o mundo nos orienta. Mas Cristo nos pede, né? Faça diferente, faça diferente. Por isso Jesus vai dizer, né? Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Né? Ele nos convida a romper a lógica do egoísmo. O cristão não vive apenas para si mesmo, mas tudo que possuímos é dom, é graça, é dádiva de Deus. Então que nós possamos partilhar. E a leitura vai nos trazer, né? Um homem que perdeu a vida porque outros queriam possuir mais. Quantas vezes nós encontramos isso? Também no trabalho, né? Onde nós trabalhamos, pessoas que querem subir de cargo, mas pisando nos outros, destruindo os outros. Né? E isso é muito triste nos dias de hoje. Pessoas que querem sempre sobressair o outro, mas derrubando o outro, ferindo o outro, agredindo o outro, muitas vezes caluniando o outro. Isso é um perigo que nós corremos e nós precisamos, né, pedir a graça de Deus para que nós não façamos isso. Então, essa palavra de hoje nos leva a experimentar justamente como que está o nosso coração, como que estão as nossas atitudes diante de uma sociedade marcada por egoísmo, por rivalidades, como que se encontra a minha vida cristã diante desses comportamentos que nós vivemos e vivenciamos cada dia. Basta você ligar os noticiários, né? Só tragédia. É tragédia aqui, tragédia ali. Não, noticiário, você nunca vai ver um noticiário passar uma igreja fazendo a caridade, uma igreja que estende a mão, que acolhe os órfãos, que dá uma cesta básica. Mas se acontecer qualquer desgraça, aí a mídia vai em cima. Né? Por quê? Eles não estão querendo passar o bem. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós acessamos, com aquilo que nós assistimos, com o que você deixa entrar dentro da sua casa. Na verdade, pelos meios de comunicação. Peçamos ao Senhor essa graça de cada dia caminhar com Ele. Cada Eucaristia que nós celebramos é este encontro que nós fazemos com Deus, este encontro que nós fazemos com o coração amoroso de Deus, prefigurado em Jesus Cristo. Então, peçamos ao Senhor essa graça. Nos permanecemos fiéis diante de tantas injustiças. Eu não sei qual é a situação que você está passando, não sei qual é a situação
que você vem vivendo, mas o Senhor nos convida, faça diferente. Alguém te fez o mal, faça o bem. Não faça o mal para a pessoa e você vai ver como a sua vida vai melhorar. Melhore a sua vida buscando sempre as coisas do alto e tudo mais nos será acrescentado. Então esse é o convite. Diante de uma leitura que nós vemos marcada por inveja, por domínio, o que é dominado de qualquer forma, nós vemos o Evangelho em contrapartida, nos ensinando a amar mais, a perdoar mais, a ter proximidade mais com o próximo. Que o Senhor possa, por meio desta partilha, essa reflexão, o Senhor possa alcançar o teu coração, alcançar a tua família, a tua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais famílias, mais corações e assim você vai estar fazendo o bem sempre, o mal nunca e a ninguém.